Estamos aqui para apresentar um trabalho para o curso técnico de organização esportiva da ETEC de Esportes do Centro Paula Souza. A matéria é GEC, Ginástica e Expressão Corporal. A nossa turma é a 2AOE, é a turma 2A de Organização Esportiva. Os docentes são Francisco Carlos Moreira e Valéria dos Reis. Essa é uma atividade para a matéria GEC. Discentes: Adelmo José de Almeida e eu, Jason da Silva Mainardi. O trabalho é sobre danças folclóricas região sul do Brasil, que consiste nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As danças a serem vistas serão pau de fita, balainha e vaneira, vaneirinha e vaneirão, que são variedades. Novamente aí de uma forma mais exposta, a região sul do Brasil, formada por Paraná, o estado de cima, né? Santa Catarina, o estado do meio, e o meu Rio Grande do Sul, eu que sou de lá. A região sul do Brasil, sendo a menor região em extensão territorial, o sul do país abriga 3 estados que possuem economias bem diversificadas. São estados da região sul e suas respectivas capitais. Paraná, cuja capital é Curitiba, e o gentílico, quem nasce no Paraná, é chamado de paranaense. O estado de Santa Catarina, cuja capital é Florianópolis, e quem nasce em Santa Catarina é chamado de catarinense ou barriga verde. O estado do Rio Grande do Sul, cuja capital é Porto Alegre, e quem nasce no Rio Grande do Sul é chamado de gaúcho ou sul-rio-grandense. Uma curiosidade quanto ao gentílico, ou aos gentílicos, né? No caso do Paraná, ele recebeu esse nome por causa de um rio que possui o mesmo nome. E esse nome é do Tupi-Paranã, Paranã do Tupi, do idioma Tupi. E ele significa rio-mar. Já no caso de barriga verde, de quem nasce, é chamado de barriga verde quem nasce em Santa Catarina, isso se dá por fazer parte de uma tradição cultural de Santa Catarina, dizer que as pessoas nascidas no estado são chamadas de barriga verde por causa do hábito de beber erva mate. Mas para os historiadores, porém, o nome vem do colete verde usado pelos soldados de um batalhão de fuzileiros catarinenses, criado pelo brigadeiro Silva Paz no século XIX. Inclusive existe hoje a ABVO, a Associação Barriga Verde dos Oficiais Barriga Verde. Quanto ao gentílico do Rio Grande do Sul, gaúcho, há diversas hipóteses, né? Há a hipótese de que os crioulos e mestiços começaram a converter o termo chaucho para gaúcho, palavra introduzida pelos espanhóis como versão do vocábulo chaouchi, palavra que em árabe significa pastor de animais. Um breve histórico da região sul do Brasil. No início da colonização, a região sul, por ser distante da capital do Brasil, na época, Salvador, não despertou interesse da coroa portuguesa. Depois do século XVI, a ocupação iniciou-se no atual estado de Santa Catarina, destacando-se a Vila São Francisco do Sul, no fim do século, em 1693. A capital paranaense, Curitiba, foi fundada. Inicialmente, toda a região era ocupada por nativos, tendo sido os jesuítas os primeiros estrangeiros a chegar à localidade, incentivando a criação de gado e dando origem às missões com o objetivo de povoar o território e catequizar a população nativa. No século XIX, durante o Brasil Império, foi estimulada a imigração estrangeira para garantir o desenvolvimento econômico de várias áreas do país. Na região sul, os estrangeiros que chegavam, em sua maioria europeus, dedicavam-se à policultura, às pequenas propriedades e à criação de animais.
Os alemães foram os pioneiros na década de 1820, colonizando áreas dos 3 estados sulistas. Os italianos chegaram depois e focaram sua moradia no Rio Grande do Sul, na região serrana, em cidades como Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Inclusive, meus conterrâneos fizeram isso, né? Eu sou descendente de italianos e eles imigraram para o Rio Grande do Sul e de lá foram continuando suas vidas, né? Procriando, e hoje aqui estou eu. No fim do século XIX, outras nacionalidades de europeus desembarcaram no sul do Brasil, dando início a uma intensa miscigenação europeia em solo brasileiro e transformando a região em um grande mosaico cultural de hábitos, costumes e alimentação da Europa. Dados gerais da região do Brasil, da região sul do Brasil. Área territorial, aproximadamente 564 mil km². População, aproximadamente, né, possivelmente mais hoje, 29.975.984 habitantes. Densidade demográfica, 53,19 habitantes por km². IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, a região sul é socialmente a mais desenvolvida, detendo o maior índice de desenvolvimento humano do país, 0,756. Relevo. O relevo da região sul diminui de altitude no sentido leste-oeste. Com isso, alguns rios que nascem perto do oceano correm em direção ao interior, desaguando em outros rios. É uma região que se constitui de muitos planaltos com formações geológicas antigas de terrenos sedimentares e cristalinos. Quanto à hidrografia, a região sul contém 4 regiões hidrográficas brasileiras: Atlântico Sul, Sudeste, Paraná e Uruguai. Clima. Devido à sua localização sob o Trópico de Capricórnio, possui clima subtropical. Devido à boa definição das estações do ano, a região sul é a que apresenta maior amplitude térmica dentre as regiões brasileiras, pois há grande variação de temperatura ao longo do ano. Vegetação. A paisagem que predomina na região sul é a mata de araucárias, mas há a presença de campos e florestas tropicais com vestígios da Mata Atlântica. Adentrando a questão das danças, né, folclóricas regionais. O Sul possui características culturais muito peculiares com relação ao resto do país. Seu folclore e seus tipos de danças típicas populares refletem claramente a influência da cultura europeia no Brasil. As tradições dos imigrantes europeus permanecem vivas no Brasil através das danças, uma forma de expressão artística que nos mantém sempre conectados com a história do nosso país e nossos antepassados. As danças folclóricas da região sul: fandango, curitibano, quebra-mana, dança de São Gonçalo, pau de fitas e congada da Lapa, boi de mamão, também conhecida como bumba meu boi, boi bumbá, boi de cara preta, dança do vilão, balainha, também conhecida como arcos floridos ou jardineira, chimarrita, milonga, vaneirão, vaneira, vaneirinha, chula, pezinho, shot ou shot com CH, bugio, mazurca, contrapasso, marcha, polca, chamamé, rancheira, balaio, caranguejo, shot carreirinha e shot das duas damas. Nós iremos ver sobre a dança folclórica pau de fita. A dança do pau de fitas consiste em uma dança de roda usando um mastro enfeitado de aproximadamente 3 metros e longas fitas coloridas amarradas no topo. A coreografia desenvolve-se com uma ciranda de participantes que orbitam ao redor do mastro central, o pau, fincado no chão.
Enquanto no topo do mastro são presas as pontas das fitas, a outra extremidade é suspensa por cada dançante que segura a fita durante a dança. Durante a translação em zigue-zague em torno do fulcro central, as fitas vão sendo trançadas, encurtando a parte pendente até que fique impossível prosseguir. Face após o movimento contrário, destrançando as fitas, melhor dizendo. Então, simplificando o que foi lido, existe uma tora, um mastro, um pau central, cujo na ponta lá em cima tem fitas, longas fitas amarradas, e cada participante vai segurar uma ponta de uma das fitas. E de forma organizada eles vão dançar, e ao mesmo tempo que vai acontecendo a coreografia da dança, eles vão trançando essa fita lá em cima no mastro. E obviamente, né, conforme a gente vai enrolando ou trançando cordas, fitas, coisas do tipo, elas vão encurtando. Então vai chegar um momento que eles não vão conseguir prosseguir. E aí, a partir deste momento, eles vão desfazendo isso também dançando. Eles vão dançando, desfazendo isso. Essa foto que está aparecendo é da dança das fitas durante o Festival Basco, na Comunidade Autônoma do País Basco. A Comunidade Autônoma do País Basco é uma das 17 comunidades autônomas da Espanha e tem nacionalidade histórica reconhecida pela Constituição Espanhola. Basco está situado ao extremo norte da Espanha, tá? Quanto à origem do pau de fita, né? O pau de fita e sua dança é considerado uma manifestação milenar de origem europeia, sendo preservado em vários países como parte do folclore. Acredita-se que a manifestação cultural é uma reverência às árvores. Após o inverno europeu, os colonos realizavam as festas da primavera nas aldeias, sendo que nessas festividades foram surgindo diversas danças, entre elas a dança do pau de fita, para homenagear o renascimento da árvore. A tradição é muito antiga entre diversos povos, como os açorianos, e foi trazida para as Américas pelos espanhóis e portugueses. Bom, alguns estudiosos acreditam que a tradição do pau de fitas teve origem ibérica. Todavia, a mesma também é praticada em outros países da América. Ela vai do México até a Argentina sendo praticada. A coreografia principal é o trançado. Em Portugal é chamada de dança das fitas ou dança do mastro. Faz parte dos festejos da dança de Garvão. Já nos Açores é chamada de dança do cadarço. E na Espanha é chamada somente de dança das fitas, mas em espanhol. Talvez a pronúncia seja Baile de las Cintas. E é uma dança típica da Noite de San Juan. Na Galiza é uma das danças tradicionais dos ranchos de reis, que na data da natividade percorria os lugares de porta em porta com os cantares de reis e as danças de castanholas, paus ou palilhos, arcos e esta do pau de fita, do pau de fitas. Na região sul do Brasil, né, a dança de fita se disseminou pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, dançada especialmente durante festejos típicos de origem açoriana, gaúcha, alemã e em festas juninas. Nós temos aí mostrando que nós temos a imagem mostrando um trançado, né, fora feita uma coreografia e ficou esse desenho nas fitas amarrado ao mastro, né? Além do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Curitiba, a região sul do Brasil, né? Ainda é encontrado em vários pontos do país, como Ceará, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Norte também. Essa imagem aí foi extraída do site da Câmara Municipal de Palhoça, de Santa Catarina, tá? Palhoça, Santa Catarina. De acordo com a coreografia, é possível realizar vários tipos diferentes de trançado, formando diferentes tipos de desenhos em cima aí, na parte de cima do mastro, né? As fitas vão trançando. É também conhecida como trançado, engenho ou moinho. Também é conhecida com essas nomenclaturas. Em Santa Catarina existem os tipos de trançados, tá? Com o nome de tramadinho, de trenzinho, zigue-zague, zigue-zague A2, feiticeira
e a rede de pescador. Imagina como é que deve ficar essa da rede, né? Hoje, embora mais rara, ainda é encontrada em vários pontos do país, recebendo nomes diversos, como Transelim, em Crato, no Ceará, e Dança do Transelim, na região do Cariri, no Ceará. Também recebe o nome de Dança das Fitas, em São Paulo, Dança da Trança, Dança do Mastro ou Trança-Fita, em Minas Gerais, Vilão, em Pernambuco e Zona Rural de Varginha, de Minas Gerais. No Rio Grande do Norte aparece no final do Bumba Meu Boi, com o nome de Engenho de Fitas. Já na Amazônia é parte da dança do Tipiti. Aí ocorre uma versão lá. Pau de fita, vestimentas, instrumentos e músicas. Bom, todos os movimentos da dança são seguidos de acordo com o ritmo de instrumentos musicais usados, como sanfona, violão e pandeiro. No Paraná, o pau de fitas pode não ter uma música específica, podendo ser acompanhado normalmente por violão, cavaquinho, pandeiro e acordeon. As vestimentas das dançarinas são uma mescla dos tradicionais vestidos portugueses, com as cores típicas encontradas nas festas populares brasileiras, em conjunto com os lenços no cabelo, né? Já os homens utilizam roupas mais discretas e chapéu de palha. Aqui estão as duas versões, né? Os instrumentos das duas versões lidas anteriormente. A sanfona, o violão e o pandeiro numa versão, e na outra versão o violão, cavaquinho, pandeiro e o acordeon. Agora uma questão. E agora, alguém sabe a diferença entre gaita, acordeon e sanfona? Alguém arrisca? Bom, segundo o blog Multissom, gaita, acordeon e sanfona são a mesma coisa. Acontece que quando esse instrumento de teclas chegou ao Brasil, ele era conhecido por concertina. Olha só que coisa, hein? Que nada mais é do que um acordeon cromático de botão com 120 baixos. Ele tornou-se muito popular, primeiramente em 3 regiões brasileiras: Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Os primeiros gêneros musicais tocados com acordeon eram herança das culturas imigrantes, como os portugueses, alemães, italianos, franceses e espanhóis. Hoje o instrumento é conhecido por diversos nomes que mudam conforme o estado, entre eles chega a ser pé de bode, gaita de fole, cordeona, concertina e outros. Tá? Os 3 nomes mais populares são acordeon, que é o nome real do instrumento, então define-se que conceitua-se, né, que acordeon é o nome real do instrumento, tá? Mas outra forma muito popular é a sanfona, que é o nome nordestino do instrumento, né? Os irmãos nordestinos chamam o instrumento, o acordeon, de sanfona. E a gaita, que é o nome adotado pelos meus conterrâneos, né? Os irmãos sulistas, do rio-grandenses, né? Sul-rio-grandense, gaúchos, né? Que é o que está enraizado na cultura gaúcha lá, é gaita, é chamado de gaita. Então, acordeon, o nome real, o nome, verdadeiro nome. Sanfona, os irmãos nordestinos chamam o instrumento por esse nome. E gaita são os irmãos rio-grandenses aí, que sul-rio-grandenses, né, que chamam por esse nome. A próxima dança é a dança da balainha, também conhecida por arcos floridos ou dança da jardineira. A balainha é dançada apenas por mulheres que distribuem-se em pares. Caracteriza-se principalmente pelos arcos floridos utilizados pelas dançarinas, as quais os erguem durante a performance. Os passos da dança são semelhantes aos da ciranda. Por ser uma dança originalmente portuguesa, as vestimentas utilizadas pelas dançarinas são semelhantes às dos outros tipos de danças provenientes do país ibérico. Vestidos longos e rendados, com cores tradicionais e discretas. Voltando aqui.
Quanto à dança da balainha, né, a única referência encontrada com relação aos instrumentos utilizados na balainha foi no site Braille, né, onde uma pessoa respondeu que atualmente usam vários instrumentos, como cordas, flautas, clarineta, teclados, baixo, entre outros, né. Todavia, é coerente pensar que os instrumentos sejam os mesmos utilizados nos eventos festivos tradicionais de cada povo, né? Ou seja, a mesma roupa, ou, desculpa, os mesmos instrumentos usados para dançar pau de fitas poderá ser utilizado para dançar balainha, né? Mudando somente o instrumento, sendo substituído o pau de fitas pelo arco florido, né? Agora sim, a vaneira, vaneirinha e vaneirão. Bom, a vaneira foi trazida ao sul do Brasil pelos imigrantes alemães, dividida em três classificações: vaneirão, dançando em um ritmo mais rápido, vaneira em ritmo normal e vaneirinha em um ritmo mais lento. Então a gente tem ali a média, né, que é a vaneira em um ritmo normal. Nós temos a vaneirinha, se for um ritmozinho aí mais lento, e um vaneirão dançando em um ritmo mais rápido, tá? É, Embora regionalmente parece que os gaúchos falem mais vaneirão com i, né? É, na escrita, na pesquisa, eu encontrei mais vaneirão, tá? Não tendo o i que tem na vaneira e na vaneirinha, né? Mas regionalmente me parece que é vaneirão. Ou as duas formas ficam, né, sendo usadas por lá. Então a vaneira, vaneirinha e vaneirão chegou ao Brasil por volta de 1866 e 66 e influenciou não só ritmos do Rio Grande do Sul, como também o samba-canção dos cariocas. Sem sombra de dúvida, a vaneira é o ritmo mais apreciado e mais executado nos bailes gaúchos. Ritmo afro-cubano, a habaneira influenciou vários ritmos dos países hispano-americanos, né? Influenciou vários ritmos dos países hispano-americanos, sendo difundida na Espanha. Conhecida também como havaneira ou ravaneira, agora não sei dizer, acredita-se que seu nome tenha sido uma homenagem à capital de Cuba, Havana, né? Ou também como é conhecida, La Habana. Já outra versão, perdoa em espanhol aí, gente, eu não, né, o idioma lá não estou familiarizado. Como é conhecida lá a Habana. Já outra versão diz que vaneirão deriva de vaneira, música alemã que influenciou esse ritmo. No Rio Grande do Sul, a vaneira ou vaneira ganhou outros nomes de acordo com o andamento da música. Vaneirinha para ritmo lento, né, como havia dito, vaneira para ritmo moderado e vaneirão para ritmo rápido. Baseado na habaneira, um tipo de dança de salão cubana, a vaneira é dançada de acordo com o ritmo da música, mesclando elementos de valsa. As vestimentas utilizadas pelos dançarinos da vaneira são baseados em elementos europeus da Idade Média, com os homens utilizando calças folgadas e as mulheres vestidas de manga longa. Os instrumentos utilizados para as músicas são acordeão, pandeiro e voz. Aí a ilustração dos instrumentos. Conclusão: no Brasil, a região sul, sendo colonizada por europeus, sofreu diversas influências destes, enraizando no seu desenvolvimento tal cultura, se tornando esta marca regionalista, se tornando uma marca regionalista, né? Não obstante, a região sul fora apenas porta de entrada dessa cultura, que foi mais além, né, se fazendo presente em diversos outros estados do Brasil. Assim como a gente viu que também influenciou outros países, né? Aqui são as diversas referências onde busquei conteúdos e imagens. Ainda mais referências. E as últimas referências.
E assim concluo esse trabalho.